Cheio de
Quem quiser ficar de pé, fica à vontade. Não é uma regra. Vem? É só em reverência, né? A gente poder bater o pão. Eu estava aqui pensando, eu digo, Senhor, o que é que impede a gente de partir o pão, né? De ter a realidade? Irmãos, a gente associa muitas vezes a pecados grosseiros, né? E louvado seja o Senhor. Eu creio que todos nós, a gente não comete mais nenhum pecado grosseiro, né? Graças ao Senhor, a vida já cresceu em nós, né? Mas, irmãos, eu creio, assim, sabe, diante do Senhor, que o que deixa o Senhor mais triste é a nossa indiferença. Sabe, é você ficar no certinho, né? O lado bom da vida da alma. Que a gente possa aproveitar essa manhã, se esvaziar diante do Senhor, se aquebrantar diante do Senhor e partirmos esse pão cheio de realidade. De fato, irmãos, né? No passado pecador, sem descanso interior, cheio de angústia e dor. Essa era a nossa condição, né? É a condição de muitas pessoas que não creram no Senhor. Mas, irmão, louvado seja o Senhor. Ele estava distante, né? É inatingível, mas agora ele está dentro de nós, porque ele morreu e ressuscitou. E com esse sentimento cheio de realidade, irmãos, nós vamos partir esse pão. Os irmãos aqui vão vir orar, né? E eu e Roceni, a gente vai dizer sim, amém. Aleluia. Sim, amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu toco muito no sentimento do Joab, sabe, irmãos? Assim, a nossa indiferença. Estava cantando esse hino, irmão, assim, meu interior está borbulhando. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui diz assim, irmãos, tão longe estava Deus. Os irmãos tocam nessa frase, irmãos. Um dia, irmãos, para mim, Deus estava muito longe, no alto e intangível céu. Irmãos, eu jamais poderia chegar até Ele. Por melhor que eu fosse, pelo meu melhor lado da minha alma, jamais poderia chegar até Ele. Mas sem dizer assim, irmãos, mais um dia, Ele desceu. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que amor inexplicável, irmãos. Não sei se os irmãos tocam nisso. Irmãos, como é difícil amar. Até minha cachorra que nos ama. Mas, irmãos, Deus me amou. E aqui ele diz assim, irmãos, olha só. Aqui viveu, seu sangue deu, na cruz morreu por mim. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ter intrepidez. Sabe aquele versículo de Hebreus que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Irmãos, esquece a semana, esquece o nosso dia, esquece a nossa vida se for preciso. Mas nessa manhã, vamos ter intrepidez. Irmãos, entrar além do véu. E Hebreus completa, não sei onde, acho que é capítulo 6. Diz, lançando a âncora da alma além do véu. Irmãos, precisamos não só estar ali, mas permanecer. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã, Senhor, nós declaramos o nosso amor por Ti. Senhor, entregamos a nossa vida a Ti. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, recline os Teus ouvidos a nós. Senhor, a Tua igreja nessa cidade. Senhor, o testemunho da Tua unidade. Senhor, olha para nós nessa manhã. Senhor, queremos declarar, Senhor, não em nós mesmos, Senhor, não na nossa justiça, Senhor, mas mediante Teu sangue precioso. Teu sangue precioso derramado naquela cruz. Senhor, naquele dia, Senhor Jesus, o Senhor sozinho, o Senhor enfrentou aquilo, Senhor, por amor de nós. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, nessa manhã reconhecemos a Tua morte. Senhor, a morte, Senhor, Senhor, que tem uma única finalidade. Senhor, nos abrir um novo e vivo caminho. Senhor, abrir esse caminho até Deus. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã também declaramos, Senhor, precisamos da Tua ajuda para entrar. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, nos encoraja, Senhor. Senhor, por meio de viver com os santos, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor Jesus, Senhor, nós queremos adentrar.
prosperar. Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, abençoa essa mesa. Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, o teu cálice. Senhor, o teu sangue derramado naquela cruz. Senhor Jesus, Senhor, nos limpa de todos os pecados. Senhor Jesus, Senhor, queremos ser esses, Senhor, que confessam, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, abençoa também esse pão, Senhor, esse pão de unidade. Senhor Jesus, Senhor, tu és aquele grão de trigo, Senhor, caiu nessa terra sozinho. Senhor, o Senhor morreu. Oh, Senhor Jesus, o Senhor gerou muitos grãos. Senhor, nessa manhã, Senhor, como um só pão, Senhor, nessa cidade, Senhor, Senhor, nós declaramos, Senhor Jesus, Senhor, guardamos a tua volta. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor, de fato aguardamos a tua volta. Para isso, Senhor, nós louvamos a ti por essa mesa. Essa mesa, ela não é uma mesa de condenação, mas é uma mesa de amor. É uma mesa para nos aproximarmos mais do Senhor, para revermos, Senhor, toda a nossa história e termos um novo começo diante de ti. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós nos arrependemos de todos os atos de injustiça que praticamos. E nos voltamos, Senhor, a Ti, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, o qual provou esse amor ao morrer por cada um de nós, porque nós não éramos merecedores, o nosso destino era o lago de fogo, mas Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou na Sua maravilhosa luz. Por isso, nessa manhã, o nosso coração é de total gratidão ao Senhor, por ato de tão grande amor. Oh, Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, queremos consagrar o nosso ser a Ti. Queremos, Senhor, mais e mais da Tua misericórdia, para que possamos avançar com um único propósito, edificar a igreja. Oh, Senhor Jesus, nessa manhã, diante destes símbolos, nós tocamos no pão, o pão que tipifica o Teu corpo, como também o vinho que tipifica o Teu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Oh, Senhor Jesus, purifica-nos, Senhor, nesta manhã e abençoa estes símbolos em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus é o Senhor! Vamos juntos desfrutar do hino 76. Hino 76. Irmãos, essa manhã é realmente uma manhã de festa, né? Onde nós aqui partimos esse pão pelo amor e a misericórdia do Senhor para com cada um de nós. Logo após o partir do pão, nós teremos a consagração dos filhos de Kênia e Jorge. Cléo, Chloe e Theo. Então, logo após o partir do pão, nós iremos consagrar esses bebês ao Senhor. E no final da reunião, nós iremos orar pelo Nilvon pai, né? 92 anos, né? Honra e glória ao nosso Senhor. Então, essa manhã realmente ela é cheia de alegria para nós. Aleluia! É cheia de glória.
para completar, irmãos, ontem eu, Josiana, a Silvana e a Socorro, né, recebemos uma notícia maravilhosa, né? Não, hein? Júlio e Micaela, né? Júlio também, né? Júlio foi pego de surpresa, né? Vamos ser avós. E Júlio vai ser papai. E Micaela vai ser mamãe. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos um Deus que realmente ele é maravilhoso, né? Ele é aquele que faz muitas maravilhas nas nossas vidas. E uma prova disso é essas duas crianças estarem hoje aqui conosco, né? Com os seus pais, que o nome toda vez eu erro, né? Chloe e Theo, né? Todos nós aqui da igreja em Campina Grande, como também irmãos de outras localidades, né? Acompanharam toda essa trajetória, né? Da Kênia e do Jorge. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Nós temos um Deus, irmãos, que é maravilhoso. Por isso que nós cremos nesse Deus, por isso que nós confiamos nesse Deus. Embora muitas vezes nós não merecemos, mas mesmo assim, Ele é aquele que estende as mãos para nós. Ele é aquele que nos socorre nas fraquezas. Ele é aquele que nos socorre em todos os momentos difíceis das nossas vidas. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, eu creio que essa oração também era a oração de Kênia, a oração de Jorge e a oração de toda a família. Porque eles sentiam no coração a angústia de Kênia de não poder gerar um filho, né? E diz assim, irmãos: por este menino e esta menina orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que Ele tinha feito. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós sabemos assim, irmãos, pouco, porque nós não convivemos com o casal, né? Mas imagina a oração e a petição desse casal para o Senhor, né? Eu acho que era de dia e de noite, orando ao Senhor para que o Senhor concedesse e que ela gerasse esse filho e essa filha. E é por isso que nessa manhã eles estão aqui para consagrar esses dois bebês ao Senhor. Porque os filhos, irmãos, eles são herança do Senhor. Nós apenas cuidamos dos nossos filhos e precisamos devolvê-los ao Senhor revestido com a sua misericórdia e com o seu poder. E precisamos cuidar com carinho e com amor, né? Em Salmo 37, 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Os irmãos creem que eles fizeram isso, essa trajetória? Eu creio. Eu creio. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é por isso que nessa manhã é uma manhã de alegria. Por eles estarem aqui. E o quanto nós esperamos por esse momento. Mas graças ao Senhor esse momento chegou. Louvado seja o Senhor. O Senhor, irmãos, também ouviu as nossas orações. Porque o nosso coração era que esses bebês estivessem aqui o mais rápido possível. Porque aí, irmãos, é a prova que o Senhor é maravilhoso. E por que não orarmos ao Senhor, né? E consagrar essas crianças ao Senhor? Porque aí é a prova do Senhor para com todos nós. Amém? Então tragam as crianças para cá para que a gente possa orar. Josiane quer falar alguma coisa? Alfredo? Kênia quer falar alguma coisa? Esse é o momento. Jorge quer falar? Jorge já me disse que não quer falar, não. Vem, Ricardo, aqui para que a gente possa orar. Oh, duas coisas lindas. Amém.
A gente cantou um hino agora que diz assim: se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Irmão, isso mostra que depois da luta vem a glória. Mas quando essa luta é no Senhor. E isso aqui é a prova, né, de que o Senhor honrou, né, o que ele diz na palavra: se orar crendo, pedireis o que quiseres. E aqui está a prova deles, né, os pais alegres e felizes, e agora mais do que nunca firmados no Senhor. Dose dupla, amém? Senhor Jesus, vamos estender a mão aqui, irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela maravilha que o Senhor fez, Senhor, nesse casal, trazendo o Senhor à vida, Senhor, essas duas crianças, Cleo e Theo. Senhor Jesus, porque tu és aquele que honra a tua palavra, e tu não voltas atrás do que tu dizes. A igreja orou, os pais creram, a igreja creu, Senhor, e assim foi feito como o Senhor quis, pois o maior interessado era o Senhor. O Senhor prova os nossos corações por meio das tribulações que nos passam. E assim, Senhor, essas crianças, sejam de hoje por diante, Senhor, desde o ventre já foram consagradas, mas agora como igreja, nós a consagramos, nós a abençoamos, juntamente com seus pais, para que elas se tornem filhas de Deus. Ainda são criaturas, mas já consagradas a Ti, como Ana fez com Samuel. Senhor Jesus, nós também queremos Te apresentar essas duas crianças diante do altar de Deus, para que o Senhor possa vir ao seu encontro e ao seu tempo, na idade certas, elas possam confessar Jesus como Senhor e Salvador. Dá sabedoria ao Jorge, dá sabedoria à Kênia, para criar nos caminhos do Senhor, para que não possa mais tarde envergonhar o Senhor, mas caminhando no Senhor, Senhor, essas crianças vão ser testemunha viva e prova do teu amor para com todos os cristãos, especialmente com os pais. Nós abençoamos como igreja. Abençoa a Chloe, abençoa a Theo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler esses versículos. Ontem, como a gente teve uma palavra extra sobre o livro que vai começar do Clube da Leitura, os irmãos que ainda não fazem parte do grupo, vamos iniciar amanhã, irmãos. O título do livro é Vem Agora e Eu Te Enviarei. Amém. Então, ontem a gente teve uma reunião extra sobre esse livro e hoje a gente vai ver a mensagem do alimento diário. Amém? Vamos ler esse versículo aqui, João 14, versículo 6. Senhor Jesus, amém. Amém. Amém? Vamos ler? Senhor Jesus, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Vamos ler de novo, irmãos? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, enquanto a gente cantava aquele hino, tão longe estava Deus, eu estava tocando muito nesses versículos de João 14 que você tem falado para nós. Ele fala assim, irmãos, tem um versículo aqui, deixa eu ver, o versículo 3. Amém, obrigado. Fala assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha só. Para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor Jesus. O Senhor estava tão longe, no alto e intangível céu. Mas Ele desceu
cumpriu a obra para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Não sei se os irmãos tiveram o mesmo sentimento que eu, mas como isso nos constrange, irmãos. Depois a gente lê outro hino dizendo que sozinho Ele percorreu, não hesitou, não recuou. Toca, irmãos, como o Senhor Ele se dá para que a gente esteja com Ele, para que a gente esteja nele. Aí você veja o valor do Senhor e a miserabilidade que nós somos, era para ser o contrário. Era para a gente ser desesperado pela presença do Senhor. Mas é Ele, irmãos, que é desesperado pela nossa presença. Eu não sei se isso constrange os irmãos como me constrange, mas é muito forte, irmãos. Esse versículo fala assim: para que onde eu estou, estejais vós também. Tudo isso que Ele fez. Que a gente possa valorizar isso, irmãos. Tudo que o Senhor tem feito. Ó Senhor Jesus. Ultimamente o Senhor tem falado muito sobre esses capítulos, né? As últimas palavras do Senhor ali. E eu nunca tinha prestado atenção no sentimento do Senhor. A partir daquele momento que Ele dispensou Judas, é como se Ele dissesse: pronto, agora eu estou só com os meus, com os íntimos. E ali Ele abriu o seu coração. Algum irmão compartilhou recentemente numa mensagem aqui exatamente isso. Irmão, se você soubesse que hoje era seu último dia de vida, quem você ia juntar perto ao seu redor? E o que você ia falar? Esse é o sentimento do Senhor naquela noite, irmãos. Ali Ele ia morrer, Ele ia cumprir a obra, e Ele estava ali com seus mais íntimos. Não tinha mais aqueles que buscavam o Senhor por causa do pão, por causa de sinais. Eram aqueles que de fato estavam com o Senhor o tempo todo. Só eram 11. E ali o Senhor não perdeu tempo falando qualquer coisa. Imagine você vai morrer amanhã. Você vai juntar provavelmente sua família, seus filhos, as últimas instruções, aquilo ali, o encorajamento para crescer em vida, para buscar o Senhor. O que é de mais importante? Então, ao ler esses versículos hoje, irmãos, eu tenho lido com uma conotação muito diferente. Eu tenho me sentido assim, amado. Amém. Íntimo do Senhor. Amém. Nós somos privilegiados, irmãos, pelas palavras que o Senhor tem falado para nós. Quem tem escutado as mensagens lá de Sumaré, você sente isso, irmãos. Isso não é palavra mais para os chamados. Essas palavras que nós temos ouvido são palavras para os escolhidos. O Senhor nos concedeu, de fato, uma porção especial. Não porque somos melhores, se brincar porque somos piores. Mas o Senhor tem nos chamado e revelado, irmãos, aberto o seu coração. Ele tem rasgado os céus e mostrado o ministério da Nova Aliança para nós. Amém. De uma forma tão clara, irmãos, tão encorajadora. Quanto amor eu tenho visto nessas palavras. Então vamos ler aqui ainda 1 Coríntios. Senhor Jesus. Amém. Nessa mensagem do Alimento Diário, o irmão está tocando na questão do ministério da glória, falando sobre a questão da verdade. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Esse único ministério, irmãos, que nós temos desfrutado hoje. Existem palavras nesse último falar do Senhor que eu sinto assim que a gente precisa ser garimpeiro, sabe, irmãos? A gente precisa escutar essas mensagens, desfrutar do alimento diário, mas como um garimpeiro. Existem coisas nas entrelinhas. Talvez porque está falando de algo tão elevado, de uma outra dimensão, que não tem palavras para os irmãos falar. Então, às vezes, se você lê apenas ali a teoria, você não vai tocar no que está dentro, porque são palavras que não dá para se falar. Você tem que ir na intimidade, o Senhor vai revelar. Então, tanta confusão que há aí no cristianismo sobre ministério, faço parte desse ministério, qual é o teu ministério? Então, hoje, não apenas pela teoria que os irmãos têm falado, mas vamos tentar tocar no sentimento. O que é esse único ministério que o Senhor tem falado para nós? Não é o ministério de homem, não é o ministério do irmão Dong, o ministério do irmão Pedro, o ministério da igreja local. Não é uma nomenclatura que se dá a um movimento.
Mas quando a gente vai entrar nesse ministério, a gente vê que um ministério que começou com... Quem foi que começou esse ministério? O próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor cumpriu aquele tempo, e ele foi batizado, ali o Senhor foi para o deserto para ser tentado, para ser provado, e assim que ele voltou, vocês lembram o que aconteceu? Aqui em Mateus. Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, quando o Senhor voltou da tentação, que ali era uma prova que ele precisava passar, ele cumpriu tudo, toda a lei. Aí ele foi batizado, depois foi ser tentado, e ali, no batismo dele, quando o Espírito pousou sobre ele, ali ele estava sendo ungido, para que então ele pudesse começar o ministério. Até então o ministério não tinha começado ainda, mas com o derramamento do Espírito ali sobre ele, ele estava sendo agora ungido exteriormente para começar o ministério. Então aqui no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, ele começa o ministério aí. Aqui começou o ministério, irmão, da Nova Aliança. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui começou o ministério da Nova Aliança. E logo em seguida a gente vê as bem-aventuranças, as curas, as pessoas seguindo o Senhor, e o Senhor cumpriu durante 3 anos e meio esse ministério, fazendo tudo o que o Pai tinha comissionado para ele fazer. Nada que o Senhor fazia, ele fazia por si mesmo. Nada que ele falava por si mesmo. Como os irmãos têm falado, o Senhor não tinha liberdade nem de ir e vir, de ter descanso, de ter preferência. O Senhor ele era uma pessoa totalmente restrita. E ele cumpriu cabalmente o seu ministério por 3 anos e meio. Depois que o Senhor morreu e ressuscitou, o ministério ele não parou por aí. Quem foi que tomou, logo em seguida depois do Senhor, quem foi que pegou esse bastão do ministério? Quem foi, irmãos? Vamos fazer junto. Ian não pode, não. Pedro. Ali no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, esperando. O Senhor falou, ó, espera até vir sobre vós o Espírito. Mostrando, irmãos, que esse ministério não é de homem algum. Os discípulos estavam isolados lá, fechados, e aí veio o Espírito, desceu sobre ele como línguas, e a partir dali eles saíram e começaram a dar continuidade a esse ministério. E a gente vê que logo depois, Pedro fez aquele discurso, a sua defesa, e quantos mil homens foram batizados? 2.000 foi? 3.000? 3.000 foram batizados. Então ali o ministério, que estava limitado na pessoa do homem Jesus durante 3 anos e meio, quando ele se tornou o Espírito, ele agora já tinha pelo menos 3.000 homens propagando esse ministério. Então, depois de Pedro, o Senhor usou muitos outros homens. Esse versículo aqui que nós lemos, em João 14, chamei Coríntios, ainda não fui lá, hein? Senhor Jesus. Amém. João 14, 6, nós lemos assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O objetivo desse ministério é nos levar ao Pai. Amém? E o Senhor falou aqui, ó, caminho, verdade e a vida. Eu não sei se isso aqui tem os teólogos aqui que depois referendem ou não, mas eu vejo isso aqui, irmãos, como o caminho. O Senhor falou que ele daria as chaves para Pedro, não foi? E nós sabemos que a primeira vez que Pedro usou essa chave foi lá em Atos, Pentecostes, e depois lá em Cornélio. Então, Pedro ali ele abriu o caminho, tanto para os judeus, em Pentecostes, como para os gentios, lá em Cornélio. O caminho foi aberto. E nós sabemos que depois de Pedro, teve um outro apóstolo que foi muito usado pelo Senhor para trazer revelações que nem mesmo os discípulos tiveram acesso. Paulo, ele foi arrebatado até o 3º céu, e ele aprendeu de homem algum, mas ele recebeu diretamente de Deus a revelação da sua economia.
Então, o caminho através de Pedro foi aberto. A verdade, através de Paulo, chegou até nós. As revelações sobre Cristo e a igreja vieram por meio de Paulo. Mas houve ainda um terceiro, que o Senhor falou que esse permaneceria até a sua volta. Quem foi? Aleluia pelos escritos de João. E o ministério de João é um ministério de quê? Espírito e vida. Louvado seja o Senhor. Então, quando o Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente vê aqui, irmãos, o ministério de Pedro, de Paulo e de João. Porém, não são os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele usou Pedro, usou Paulo, usou João e quer usar cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Mas é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem está ainda, irmãos, levando esse ministério adiante. Louvado seja o Senhor. E, ultimamente, essas palavras têm me impressionado porque eu tenho visto o Senhor hoje de forma diferente. Antigamente, muitas pessoas questionam, né? Fala-se tanto que o Senhor vai vir, e cadê o Senhor? Parece que o Senhor está passivo, parado. Mas hoje, irmãos, eu tenho visto na prática o Senhor como alguém muito, muito ativo. Esse mesmo Senhor que passou 3 anos e meio preso aqui, nesse tabernáculo, ele ainda ali ativo o tempo todo, de madrugada, orou a noite toda para escolher os discípulos. A sua aparência era de alguém com quantos anos? Bem mais velho, né? 50 anos, né? Ou seja, não tinha tempo para descanso. Não tinha essa história, não, o sol está quente, eu não vou. Esse mesmo Senhor que era ativo lá, ele está ativo hoje, irmãos. Ele foi ativo por meio de Pedro, por meio de Paulo, por meio de João, e esse ministério vai perdurar até a volta do Senhor. Tem um versículo aqui, ó. Rapaz, não vai para Coríntios hoje, não. Jeremias. Deixa eu ver se eu acho. Jeremias capítulo 7. Desde o Avança Jovem, que o Senhor tem me encorajado em relação a esse versículo. Enquanto a gente fazia aqui o Avança Jovem, os irmãos sabem, né? Paralelamente, no mesmo final de semana, estava havendo um evento em todo o Brasil, onde tinham 3 estádios lotados, o mesmo propósito. Vê, irmãos, que esse ministério é um só. Esse ministério não é do nosso grupo. Esse ministério é do Espírito. O Senhor usou Pedro, usou Paulo, usou João, tem nos usado e tem usado toda a sua igreja. Não apenas nós que nos reunimos como a igreja, mas toda a sua igreja de fato o Senhor tem usado. Então aqui, ó, lá no Avança Jovem, eu estava lembrando desse versículo. Jeremias capítulo 7. Vamos ler do 1. Não é isso não. Aquele que fala dessa casa do oleiro. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Acha aí, que eu vou... Que fala... Peraí, deixa eu achar aqui. (18) é? Então fala assim, dispõe e vai à casa do oleiro. É esse? É esse mesmo. 18:2. Amém, José. Vamos ler? Palavra do Senhor que veio a cada um de nós, dizendo, dispõe e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Olha só. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Hoje, irmãos, eu tenho visto o Senhor nessa figura aqui. Ele está entregue a sua obra sobre as rodas. Ricardo compartilhou ontem aqui falando isso. Irmãos, a gente só não é vencedor se a gente for muito sem vergonha, né? E ele falou assim, é impressionante a gente ver que o Senhor, ele insiste em nos fazer reinar. Sou só eu, os irmãos veem isso na sua experiência também. O Senhor insistindo em nos fazer reinar.
É esse sentimento aqui, irmãos, ele está entregue. O Senhor não está perdendo tempo com outra coisa. Entregue é que ele está focado só naquilo. Hoje o Senhor não está parado, o Senhor não voltou ainda porque ele está de braços cruzados. Não, ele está operando em cada um de nós. As palavras que ele tem nos falado, ele entrega a sua obra sobre as rodas. Trazer-nos para a reunião, falar a palavra para nós, ele está entregue, irmãos. Está se dando, ele está se dando sem medida. Não está se poupando. Agora, cabe a nós aproveitar tudo isso que o Senhor tem feito. Amém? Senhor Jesus. Então, assim como o Senhor usou esses apóstolos, Pedro, Paulo e João, e a gente vê que, por mais que ele usasse as pessoas, mas o ministério era ele mesmo, a gente vê isso aqui. Agora vamos lá, para 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala para nós, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 5 ao 7. Vamos ler juntos? Quem é Apolo? Os irmãos acharam aí ou não? Vamos ler? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Sim. Mas o crescimento veio de Deus. Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Até aí, só até aí tá bom. Irmãos, hoje o Senhor tem mostrado muito claro para nós que esse ministério que Ele tem levado a cabo, não foi Pedro, vou ficar enfatizando, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João. Ele mesmo, que está conduzindo hoje esse ministério, Ele quer usar cada um de nós. Mas os irmãos percebem que outro falar novo do Senhor, bem fresquinho, é exatamente essa questão da coletividade. Não existe espaço, irmãos, para destaque para ninguém. Não tem essa história de o irmão A, o irmão B, esse irmão fala mais bonito, bota ele no dia que tiver mais gente. Não existe isso, irmãos. O ministério é o Espírito quem está conduzindo. É Ele não dá sua glória para ninguém. Mas Ele está chamando todos para de forma coletiva nós avançarmos. Fica claro, irmãos, aquela questão do andar peripatel e o andar estoiquel. Irmãos, quem tiver marchando mais bonito, sozinho, vai ficar. É melhor marchar feio com todo mundo. Esse é o caminho que o Senhor está mostrando, irmãos. Não vamos reinventar a roda, não. Hoje o Senhor está falando de forma clara, irmãos. Quem é Apolo, quem é Paulo, servos por meio de quem crestes. Quem dá o crescimento é Deus. Quem faz a obra dele é Ele. O Espírito está entregue, irmãos, a sua obra sobre as rodas. Por toda a terra. Não é nem por indivíduos e nem por grupos específicos. O Espírito está operando em toda a terra. Ele está fazendo coisas, irmãos, que a gente não tem acesso, não. A gente não sabe o que é que o Senhor está fazendo lá na África por meio de alguns irmãos, não. Alguns grupos. É o Espírito. Nós ainda vemos irmão A, irmão B, grupo A, grupo B. Mas o Espírito, ele está operando, irmão. Ele não está perdendo tempo com isso, não. E nós precisamos entrar nessa vibe. Nesse fluir. Nós precisamos mergulhar, irmãos, nesse fluir. E, se é para marchar desse jeito, vamos marchar desse jeito. Eu digo isso, irmãos, de forma prática. Eu tenho certeza que não sou só eu que sou atacado com opiniões. Oxe, esse negócio aí é desse jeito mesmo. E essa história de falar profeta e não sei o quê. Eu sou, irmãos, eu fico aqui minha... Quem? Agora, nós precisamos ser transparentes diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração mais do que a gente mesmo. O Senhor me ilumina. O Senhor, é por aqui, vamos por aqui, não é não, Job? É para fazer assim? É para dizer, posso orar por você? Vamos dizer, posso orar por você. Dessa forma, irmãos, nós vamos ser abençoados. Amém. E nós temos visto isso. Não sei os irmãos, mas nós temos visto isso. Aqueles que marcham mais bonito, sozinho, estão ficando, irmãos. Os que marcham mais feio, mas está tudo misturado, está avançando. Amém. Nós precisamos avançar juntos. Amém. Um só falar, uma só marcha. A porção que o Senhor tem nos dado,
nós precisamos ser fiéis. A porção que o Senhor tem dado ali tem que ser fiel. Mas a nossa porção, irmãos, precisamos ser fiel. O Senhor vai cobrar de nós somente a nossa porção. Então aqui deixa claro, né? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Senhor Jesus. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 11, amém? Ministros da nova aliança. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? O qual nos habilitou para sermos a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Louvado seja o Senhor. Irmãos, tudo aquilo que nós lemos a respeito de Moisés, todo o seu privilégio, conduzir o povo, estar face a face com Deus, o seu rosto brilhar por causa da glória, nós estamos, irmãos, numa sobreexcelente glória. Aquele ministério do qual Moisés representava, era um ministério de condenação. E ainda assim ele tinha a sua glória. Nós hoje, irmãos, fomos habilitados para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. A letra, aquela que foi gravada em pedras também, ela matava. Se não fizer isso, morre. Se não fizer aquilo, morre. Estava lá escrito, era letra. E tinha que ser cumprido. E esse ministério, ele teve a sua glória. Nós hoje estamos no ministério do Espírito. Louvado seja o Senhor. E o ministério do Espírito, irmãos, é um ministério que não é, vou inventar uma palavra aqui, entendível. Não é um ministério que você vê, que você cogita, racional. Nós precisamos estar no Espírito para ter acesso a esse ministério, para a gente desenvolver esse ministério. Afinal de contas, nós somos habilitados para sermos ministros desse ministério, de uma nova aliança. Uma aliança no Espírito, irmãos. Então, hoje o Senhor tem mais uma vez falado muito para nós. Como é que toda essa palavra que o Senhor tem falado para nós se torna prática? Ainda é por meio de vivermos e andarmos no Espírito. Amém. E sabe por que o Senhor está falando isso para nós ainda, irmãos? Para mim, eu tenho plena clareza, porque eu ainda preciso aprender a viver e a andar no Espírito. Amém. Viver e andar no Espírito. Amém. Todo o tempo, irmãos. Amém. Esse ministério nos dá acesso a isso hoje. O ministério da Antiga Aliança não tinha isso, era exterior. Mas hoje, para eu poder ser um ministro, para desempenhar o meu ministério, eu preciso viver e andar no Espírito. Irmão, não vamos escutar essa palavra apenas como uma coisa que a gente já ouviu muito. Todo mundo já está batido em saber disso. Mas vamos trazer para a nossa experiência e vamos, com alegria, e vamos praticar, irmãos. De segunda a sexta, que é o mais difícil. Viver e andar no Espírito. Ó Senhor Jesus. E que ministério é esse? De forma prática. Vamos ler aqui Romanos. Antes de Romanos, vamos ler aqui em Colossenses, perdão.
O ministério da antiga aliança falava da lei, né? Fez isso, não fizer, vai morrer. E o ministério da nova aliança? Sabemos que é o ministério do Espírito. Mas vamos destrinchar um pouco esse ministério. Aqui em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando, ó Senhor Jesus. Esse ministério da nova aliança do Espírito, ele vai de encontro, como a gente falou, à questão racional. Por isso que foi tão difícil para os judeus na época aceitar aquele ministério. Toda uma nação baseada na lei. Fez isso, não fez, é isso. Agora, é difícil você entender, aceitar, que eu, tão pecador, tão sem jeito, basta crer no Filho de Deus e eu sou justificado diante de Deus. Isso não é irracional? Mas o ministério da nova aliança nos dá clareza em relação a isso. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e hoje basta nos crer, a cada um de nós, todos que eu estou vendo aqui, já tem o Senhor. Só bastou crer. E tudo isso se tornou realidade para nós. Nós fomos redimidos e justificados diante de Deus sem obra alguma, apenas crendo na obra de seu Filho. Esse é a base do ministério do Espírito, que é um ministério onde o Espírito é o foco. Não é a minha obra, não é o que eu faço para me justificar. A letra mata, porque a letra diz que eu tenho que fazer alguma coisa e eu não posso fazer. Mas o Espírito, ele vivifica. Esse ministério do Espírito é isso. Não teve a minha participação até então. Mas ele completa. Esse foi o primeiro passo. A nossa redenção, a nossa justificação. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 5. Ó Senhor Jesus, abre para nós, Senhor. Essas palavras, irmãos, que a gente está falando aqui, isso aqui todos nós já sabemos. Mas é bom estar sempre trazendo. Às vezes tem irmãos novos. Está sendo transmitido ali também. E para nós é segurança para a gente também. Que ministério do Espírito é esse que os irmãos falam tanto? É o plano de Deus hoje na nossa era. Não é mais um ministério de condenação, mas é um ministério de vida. Então, a base desse ministério é que, contrário à nossa mente, ao que a gente raciocina, nós somos justificados mediante a obra do Filho. A vida entrou em nós. A nossa conta foi paga diante de Deus. Só que não para por aí. Tem mais. O Senhor tem mais para nos dar. Louvado seja o Senhor. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos ler? Senhor Jesus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a sua... Sim, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uma vez que a gente foi reconciliado, não parou por aí. Pelo contrário, começou aí. Existe uma carreira, existe um caminho que nos leva à glorificação. Mas nós estávamos numa outra estrada, que conduzia ao lago de fogo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, apenas por crer, não fizemos obra alguma. O Senhor nos tirou desse caminho, que estava conduzindo para cá, e nos colocou nessa outra estrada, que conduz à glória. Mas o Senhor não nos colocou na glória direto. Essa foi a parte dele.
A nossa carreira começa aqui. Aí ele fala, ó, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Fomos colocados nesse caminho, nessa estrada. Aí agora, ó, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por isso que o ministério é um ministério de espírito e vida. Nós precisamos da vida de Deus para alcançar esse fim que a gente vai tocar lá na frente, da glorificação. Amém? Aqui é em Romanos, capítulo 6, versículo 19. Oh, Senhor Jesus. Amém. Versículo 20. Fala assim, porque quando eras escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, quando a gente estava no outro caminho. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, irmãos, nessa estrada, é isso que a gente precisa tocar. O que a gente falou agora foi só um apanhadozinho para os irmãos mais novos. Mas, nessa estrada, nesse caminho que a maioria de nós estamos há muito tempo, o Senhor tem falado muito forte, irmãos, em relação à santificação. E eu fiquei impressionado com o conceito que o irmão trouxe no alimento diário. Santificado não é apenas você ser certinho, não é nem mesmo só você ser separado. Santificado não é ser separado, mas eu vou mostrar assim que ser santificado é o quanto nós recebemos dos elementos de Deus, dos elementos santos de Deus, do que Deus é. Quanto mais nós vivemos e andamos no Espírito, quanto mais nós nos expomos à glória, mais os elementos de Deus são embutidos em nós, na nossa constituição. Isso é ser santificado, isso é ser santo. Se eu ficar no meu cantinho separado, não falar palavrão, não ir para determinado canto, não fazer isso, fazer aquilo, ainda não é santo. Santo é quando Deus ele passa a fazer parte da minha constituição. E quanto mais de Deus entra em mim, mais eu sou introduzido em Deus, que já é a glorificação. Louvado seja o Senhor. Então aqui fala, né? Agora, porém, libertados do pecado. Irmão, isso aqui é para nós. É para os irmãos, é para cristãos. É para aqueles que já foram libertados do pecado. Transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna. Passa uma página aí, capítulo 8 de Romanos, versículo 29 e 30, fala assim, ó. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Recentemente, Ian fez uma escadinha aqui, lembra? Mostrando estágios para a glorificação, que não são estágios de videogame, que eu compro uma fase, depois vou para outra fase. Quando nós vivemos e andamos no Espírito, isso tudo, irmão, se torna real para nós. Justificação, redenção, foi de uma vez por todas. Nós somos redimidos, fomos justificados. Hoje nós estamos num processo de quê? De santificação. Esse versículo fala aqui de sermos conformados à imagem do seu Filho. Quanto mais eu recebo dos elementos santos de Deus, mais eu sou conformado, eu tomo a forma do Filho de Deus. E isso vai me conduzir à glorificação. Amém, irmãos? Amém. Tá ficando enfadonho? Eu estou sentindo, tá? Oh, Senhor Jesus. Eu queria ler só mais um versículo aqui em Hebreus, deixa os irmãos compartilhar. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus.
Hebreus 12, 14. Vamos ler? Segui a paz. Sem a santificação. Ver o Senhor é o quê? Glorificação. Para poder ver o Senhor, você já tem que estar ali. Aqui, eu creio que está falando da manifestação. Então é glorificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sabe o que é que eu estava pensando, irmãos? Às vezes a gente condiciona o Senhor, por exemplo, quando o Senhor voltar, que Ele colocar o trono lá de Cristo, né? E Ele vai julgar quem vai ser vencedor, quem não vai ser. É como se lá Ele fosse tomar a decisão. Não sei se os irmãos têm essa impressão. Eu tinha essa impressão. É como se o Senhor fosse pegar e juntar. Vamos lá. Quem já fez concurso, não sei se os irmãos sabem como é. Quando se passa num concurso, tem várias etapas. Tem a prova, depois tem a parte médica, depois tem a parte não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois que você passa, digamos que sejam 8 estágios, 8 etapas. Digamos que você passe nas 8 etapas. Aí existe uma 9ª, que é onde você vai reunir tudo o que você passou e vamos agora revisar. Eu tinha um conceito mais ou menos desse jeito, que naquele dia, quando o Senhor voltar, quem vai ser vencedor, quem não vai ser? O Senhor vai abrir o trono, é como se fosse assim, vamos revisar aqui. Vamos ver o quanto você se santificou, né? A gente fala assim, irmãos, não é questão de pecado, é o quanto a gente vive no Espírito, né? Aí será que o Senhor naquele dia vai contabilizar, vai puxar lá, deixa eu ver, quanto tempo na carne, quanto tempo no Espírito, cheque. Os irmãos percebem que quando a gente vê assim, que a glorificação é um resultado da santificação, é como se fosse assim, o homem quando cresce, normalmente ele cria barba, né? É natural. É como se o crescimento da idade fosse a santificação e a glorificação, que é a expressão, fosse a barba. Está entendendo? Um exemplozinho bem chulo, mas para a gente entender, que é uma consequência. A glorificação não vai ser algo que o Deus vai parar, olhar o seu histórico para trás e dizer se você vai ser glorificado ou não. Quanto mais a gente é santificado, quanto mais os elementos de Deus vão entrando em nós, mais a glorificação vai acontecendo, irmãos. Por isso que Paulo disse assim, a coroa já me está guardada. Ele já tinha convicção, irmãos. Hoje, a glorificação pode ser real para nós hoje, em realidade. Não ainda em manifestação. Se você for ver, toda vez que fala sobre vencedor, é isso. Por que o Senhor precisa da gente crescido em vida, maduro, para poder reinar? Pensa, não é só porque é um presente, não é porque é só um prêmio. É porque é uma condição. Se Deus vai dar um reino para você tomar de conta, Joab, Ele tem que estar muito seguro que você pensa do jeito que Ele pensa, que você vai julgar uma situação como Ele julgaria. Então, você cresceu a tal ponto que Deus vai... É consequência. Você vai reinar. Não é um prêmio. Espera aí, deixa eu ver quanto tempo tu passou no Espírito. Quantas reuniões tu foi, quantas conferências, quantas vezes negou a vida da alma. Vai lá, vai reinar. Por isso, irmãos, quer ver um teste se a gente vai reinar ou não? Traz para a sua prática hoje, seu dia a dia hoje. O Senhor tem reinado através de você na sua casa? O Senhor tem reinado através de você no seu trabalho, nas reuniões, no seu serviço? Aí a história começa a ficar aqui embaixo, palpável, prático para a gente. Se eu estiver vivendo no Espírito, os elementos santos de Deus vai estar se tornando a minha constituição. Na hora de eu julgar uma situação entre meus filhos, no meu trabalho, no serviço da igreja, não vai ser da forma como eu, filho do trovão, quer. Mas é com os elementos de Deus que já foram constituídos, vai estar sendo expresso, vai estar entrando em prática, hoje. Naquele dia, irmãos, consequência a glorificação. Você chega lá em Apocalipse e fala assim, o vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida. Isso é a manifestação, mas em realidade, esse vencedor já se alimenta ou não alimenta da árvore da vida?
Lá diz que ao vencedor dar-lhe uma pedrinha branca com um nome que ninguém conhece. Só ele e o Senhor. Naquele dia, na manifestação, ele vai dar. Mas esse vencedor, hoje, ele já tem uma intimidade com o Senhor. Porque isso é intimidade. O nome que só eu e ele conhece. Então, hoje, essa história da glorificação não pode estar tão distante da gente hoje, irmãos. Glorificação e santificação andam juntas assim, ó. Quanto mais elementos santos de Deus são constituídos em mim, mais espontaneamente Deus está sendo glorificado em mim. Por isso que o Senhor Jesus falou aqui em João 14, ó Senhor Jesus. Aqui, ó, no versículo João 13, na verdade, 31, assim que Judas, no versículo 30, ó, Judas saiu. Aí o Senhor começou, pronto, saiu, quem tinha que sair. Agora eu vou falar as palavras para os meus íntimos aqui. Ele fala assim, ó, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Irmãos, por que Deus havia sido glorificado ali, naquele momento? Porque quando o Senhor deu o bocado a Judas, ele sabia o que ia acontecer. Ele ia ser crucificado. E o Senhor, ele estava fazendo não o que ele queria, mas a vontade do Pai. Toda vez que nós cumprimos a vontade do Pai, ele é glorificado em nós. E a consequência disso é que nós seremos glorificados nele. Então, irmãos, nós precisamos trilhar esse caminho da santificação, que não é meramente se abster de coisas negativas, mas é de receber os elementos santos de Deus. É mudar a nossa constituição. Por isso que a gente leu ali, em Romanos 8, que é justificação, a redenção, justificação, santificação, conformação, glorificação. É um processo, irmãos, natural. Natural. A planta, ela tem tudo na vida. Se a gente for olhar direitinho, existe uma sequência, uma ordem. Assim, se Deus, foi Deus, isso faz parte dele. Ele colocou isso assim na natureza porque é parte dele. Deus, ele quer, ele insiste para que cada um de nós sejamos vencedores. Para que cada um de nós reine com ele. É interesse dele. Foi um privilégio que ele abriu. Eu fiquei impressionado com uma das mensagens lá da conferência. Rapaz, eu fiquei louco. O próprio irmão Pedro disse, eu vou ficar louco. Quando você vê a Trindade ali, antes, na eternidade passada, eles eram completos, irmãos. Perfeitos. Não tinha necessidade de nada. Deus não tinha necessidade de nada. O Filho não tinha necessidade de nada. Um completava o que o outro queria. Por que Deus nos fez? Porque Ele quis. Irmãos, um negócio desse que a gente não tem nem dimensão de entender, a grandiosidade dessa, é como se os três abrissem assim uma porta e disseram, vem para cá também. E nós que fomos inimigos dele, que rejeitamos, que cuspimos, que batemos, que matamos, e o Senhor está nos chamando para fazer parte dele. Amém. Da Trindade, não como deidade. Mas, irmão, Deus está nos chamando para fazer parte dele. Por isso que o Senhor falou assim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele já estava no Pai, mas ele não quer estar só. Ele abriu, irmãos, para que a gente entre nele. Por isso ele tem se dado tanto, irmãos, porque a gente não consegue. A gente é imundo, a gente é impuro. Aí ele pega e faz, não, mas eu vou colocar a mim mesmo dentro dele. Eu vou santificar ele. Vou colocar meus elementos nele. E ele morreu para que... Meu Deus. Ele ainda teve que morrer para poder ter acesso a nos santificar, para poder botar nele mesmo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Precisamos valorizar, irmãos. Tudo que a gente precisa é viver e andar no Espírito. Na prática, vamos dar um equilíbrio. Não é tão fácil. Alguém dá uma tapa na sua cara, você virar outra, não é fácil, não é impossível.
mas precisamos viver e andar no Espírito. Exercitar isso. Quanto mais a gente vive e anda no Espírito, aquele que é capaz de virar outra face está em nós. Essa porção de virar o rosto para dar vai ser expressa em nós. Ó Senhor Jesus. Para concluir, irmãos, aqui eu queria ler só mais 2 versículos aqui em João 14. Senhor Jesus. João 14:10. Ó Senhor Jesus. João 14:10 fala assim: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O Senhor estava falando para os discípulos que uma prova de que ele estava no Pai e que o Pai estava nele era que a palavra era uma só. Percebe? Não tinham 2 palavras. Não tinha a palavra do Pai e a palavra do Filho. Olha só, vamos ler de novo. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha a prova. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Sabe quando é que nós somos um? Quando nós falamos a mesma palavra. Nós precisamos ser aperfeiçoados na unidade. O Senhor falou para a gente ser aperfeiçoado na unidade. Ser aperfeiçoado na unidade, eu não digo que eu estou aperfeiçoado na unidade quando eu concordo com tudo que os irmãos falam, não, irmãos. Nem mesmo quando eu não concordo e eu fico calado, não dou de frente. Isso ainda não é estar aperfeiçoado na unidade. Mas quando nós falamos a mesma coisa, nós estamos sendo aperfeiçoados na unidade. Pensar a mesma coisa. Quando o irmão vem compartilhar uma mensagem aqui, se essa mensagem for do irmão, precisa ser aperfeiçoado na unidade. Eu preciso estar aqui convicto de que eu estou aqui junto com o Ricardo, com o Ian, com o Roceni. Não é a minha palavra. Temos uma reunião onde a gente desfruta da palavra junto, os irmãos trazem a sua porção, e quando um vai falar, ele não está falando, não é a palavra daquele irmão. Lembra que a gente falou do estoiquel, do coletivo? É assim que o Senhor está se movendo hoje. Vou eu querer dar uma de doido e falar sozinho, vou trazer uma palavra aqui. A unidade, aqui o Senhor deixa claro. Não crees que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Aí ele vai dizer, a palavra que eu estou falando não é a minha palavra. É o Pai que permanece em mim. E Ele faz as suas obras. Então nós precisamos ser aperfeiçoados nisso, irmãos. Mesmo nos serviços, tá? Cada palavra, irmãos, tenta aplicar. Não deixa a coisa... Vai para o seu serviço lá. Quando a irmã que está à sua frente, ou o irmão que está à sua frente, pensar diferente, ficar calado, já é menos ruim, né? Do que dar de frente. Mas ainda é tão rasteiro, irmãos. Ora para os elementos santos de Deus. O Senhor não fazia o que queria, não. Passava a noite toda orando para saber qual era a direção do Pai para escolher os discípulos. A noite toda. Ele, que era o Filho de Deus, ele passou a noite toda orando, a madrugada toda, para saber quem eram aqueles que o Pai queria que ele chamasse. Quando a mulher lá no poço, a mulher de Samaria, estava sozinha, era meio-dia. O Senhor podia dizer, mas Pai, deixa para 5 horas da tarde, né? Não só tiver mais friozinho. Ele ia para lá de meio-dia, irmãos. Por isso que sua pele era com 50 anos. Não tinha descanso. Então, ele e o Pai eram um, e eles falavam a mesma coisa, era a mesma obra. Assim o Senhor precisa fazer conosco, irmãos. Para que a igreja em Campina Grande possa crescer mais, precisamos falar a mesma coisa. Para que o Senhor nos dê um local maior, a gente precisa falar a mesma coisa. Para que os serviços sejam excelentes, precisa falar a mesma coisa. Não é tocar melhor, não. Quer que o serviço de música seja melhor? Bota os irmãos para aprender música. Não, irmãos. É aprender a ser um. A ter sensibilidade. A música está tocando, tem que estar alinhada com o que está falando aqui. A recepção. A mesma coisa. Aí, irmãos, há crescimento. E não só exterior, isso tem que ser interior. Não pode ser só na aparência.
Mas o Senhor está fazendo isso em nós. O Senhor está nos aperfeiçoando na unidade. Quer ver aqui, ó? No mesmo capítulo, para fechar, 45 segundos. Capítulo 14, versículo 12. Fala assim, ó. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quando o Senhor foi para junto do Pai, de forma manifesta, que ele já estava no Pai, só que ele agora foi de forma, digamos assim, manifestada. É a conclusão, ele foi de fato, né? Corpo. Hoje há um homem na glória. Hoje há um homem na glória. Antigamente não existia um homem na glória. Mas quando o Senhor foi para junto do Pai, passou a ter um homem na glória. E ele abriu o caminho. Aí ele falou, ó, as obras que eu faço, obras maiores farás. Por quê? Porque se ele fazia as obras aqui, porque o Pai estava nele, e ele falava as palavras do Pai, ele está dizendo, eu vou abrir um caminho para que vocês também estejam no Pai, e o Pai em vocês. Aí é fichinha fazer as mesmas obras que eu faço. Porque quem faz não sou eu, era o Pai. Se o Pai vai estar em você também, você também vai poder fazer. Mas ele mostrou o caminho. Unidade. Ele só fazia o que fazia porque ele era um com o Pai. E ele falou, vocês também vão poder fazer. Obras até maiores. Mas qual foi o caminho? O princípio é o mesmo. União com o Pai. E não tem como eu estar unido ao Pai e Ricardo não tá. E a gente ser um. Entendeu? Matemática. Não tem como eu e Ian ser um, só que eu sou um com Alfredo e Ian não é um com Alfredo. Não tem como. Então, se eu sou um com o Pai, e todos nós somos um com o Pai, aí é a unidade. Aí o Pai pode fazer o que ele começou a fazer desde o ministério de Jesus, prosseguiu com o ministério de Pedro, o ministério de Paulo, o ministério de João, e hoje, agora nós. Esse bastão está em nossas mãos. Mas o Senhor está falando para nós, precisamos viver e andar no Espírito. Precisamos dos elementos santos de Deus, nos conformando à sua imagem, e precisamos ser aperfeiçoados na unidade, no amor e na fé. Amém? Louvado seja o Senhor. Vai ser 1 minuto. Combinar 10 minutos, pequenos grupos, irmãos.